Dando sequência ao nosso planejamento, chegamos aqui na parte onde o treinamento é impresso. Vou mostrar aqui para você que está aí me assistindo os 3 métodos de treinamento existentes no HTS, que é o método repetições regressivas, carga regressiva e tempo de recuperação regressivo, né? E exatamente essa tela que você está vendo é todo o planejamento que foi montado do jeito que você viu lá atrás, ou seja, como você quis montar, com relação aos incrementos, os percentuais, a quantidade de séries, o tempo de recuperação, as intensidades, velocidade de movimento, cadência, tudo isso, né? Quantas séries em cada microciclo, se em cada microciclo você periodizava e incrementava por volume, por intensidade ou alternadamente por volume e intensidade, foi exatamente aquilo que a gente viu lá. E chegamos nessa parte aqui, que é a parte, né, impressa, ou seja, o planejamento propriamente dito. Então, eu vou mostrar aqui que nessa primeira sessão aqui, ó, aula número 1, 40% do volume é a fase inicial de volume fundamentada aí pelos estudos de Matveev, da periodização do treinamento, enfim. Ou seja, a primeira sessão, esse valor aqui de 40%, significa dizer que é 40% do volume máximo de treinamento que esse indivíduo pode alcançar. Não é 40% de intensidade não, tá? A periodização de Matveev, ela começa dessa forma, através de suas pesquisas, de seus experimentos, dessa forma que ela é fundamentada. Então aqui o cabeçalho, aula 1, o aluno é o Paulo, né? Esse login aqui fictício. Aqui, método, repetições regressivas. A literatura mostra muito claramente que quando você trabalha com uma sobrecarga fixa, um peso fixo em consecutivas séries, o número de repetições, a quantidade de repetições vai caindo série após série. E isso é diferenciado por cada tipo de exercício. Exemplo, se você pegar um agachamento com a mesma intensidade de treinamento, exemplo, uma carga lá qualquer que no agachamento represente 80%. Vai cair tantos por cento a cada série consecutiva. Se você pegar uma rosca bíceps, mesmo que você esteja a 80%, essa queda ela vai ser completamente distinta do agachamento. Por isso que lá naquele primeiro quadro eu mostrei para você exercício multi ou uniarticular, do membro inferior ou superior, né? Com relação à gravidade, se tinha interferência a favor ou contra, né? Então, assim, se era um exercício de empurrar ou de puxar, aquela primeira tela lá que eu mostrei para você lá atrás, era justamente isso, porque os estudos mostram que para cada tipo de exercício, os incrementos, né, ou os decrementos com relação às repetições regressivas que vão caindo, elas diferem absolutamente de exercício para exercício. Então, por esse exemplo que eu acabei de te dar aqui, para o agachamento as repetições vão cair de um determinado jeito, para uma rosca bíceps, por exemplo, ou para uma rosca tríceps, né, para um crucifixo, alguma coisa, vai cair completamente diferente do agachamento. Então, por isso que o software ele é todo amarrado, todo fundamentado pela literatura. Então, nessa primeira sessão aqui, nessa primeira aula, é o método de repetições regressivas, e aqui está aqui escrito no meio, ó, mesociclo inicial, microciclo introdutório, que é quando começa o treinamento. Aqui estão os exercícios que eu montei, leg press, puxada e abdômen, a carga que foi estipulada baseada na intensidade que você escolheu, lembra, faz o teste de carga máxima, depois encontra o 1RM preditivo, depois escolhe a intensidade de treinamento, coloca para fazer o número máximo de repetições com aquela determinada intensidade relativa, né? Escolhemos lá para o leg press 70%, para a puxada 60%, para o abdômen 50% e assim sucessivamente. A quantidade de repetições em cada microciclo que foi escolhida, né? No caso do microciclo introdutório, no leg press foi escolhido duas séries, na puxada 3 séries, no abdômen 5 séries. Com relação à cadência, está aqui, ó, concêntrica, pausa, excêntrica, pausa. Ou seja, está aqui embaixo, ó, por exemplo, leg press, fase concêntrica, velocidade rápida. Tem pausa ao final da fase concêntrica? Tem, 1 segundo. Como é que tem que ser a fase excêntrica? Moderada velocidade e sem pausa ao final da fase excêntrica. Tá vendo? Tempo de recuperação entre séries, 1 minuto e meio para o leg press, 2 minutos para a puxada, 1 minuto para o abdômen.
Agora eu vou mostrar aqui a aula 2. A aula 2 é referente ao método carga regressiva. Ou seja, quero trabalhar, por exemplo, na puxada com 3 séries de 12. Não tem problema, a literatura mostra que se você mantiver o número de repetições fixas em consecutivas séries, a carga vai cair série após série. Então esse método de treinamento, carga regressiva, o anterior, repetição regressiva. Então tá aqui os mesmos exercícios, tudo igual, tudo periodizado do mesmo jeito. Estou pegando aqui a puxada no pulley como exemplo, ó. Vão ser 3 séries de 12. A primeira, 12 repetições com 15 quilos, a segunda com 13,5 e a terceira com 12 quilos. A cadência aqui, conforme eu mostrei lá no método de repetições regressivas, e aqui o tempo de recuperação entre séries, entre cada um dos exercícios. Descendo aqui um pouquinho mais um método de treinamento dentro do sistema, que é a recuperação regressiva, que é exatamente o exemplo da seção de cima, só que o tempo de recuperação ele vai diminuindo, fundamentado pelos estudos publicados pelo grande pesquisador Tácito Pessoa. Então ele mostra lá que numa periodização de 8 semanas, os sujeitos da pesquisa foram testados lá com 2 minutos de recuperação e um grupo foi diminuindo o tempo de recuperação. Ao final do estudo, o grupo que foi diminuindo o tempo de recuperação, que trabalhou de forma time efficient, terminava a sessão 40% com menos tempo e teve os mesmos ganhos de força e hipertrofia. Olha que bacana. Então, baseado nesses estudos existentes na literatura, foi desenvolvido aí o método de recuperação regressiva, ou seja, você vai intensificando o teu treinamento, diminuindo o tempo de recuperação. Muito bacana, você pode criar outras formas também, diminuindo aí a velocidade para aumentar o tempo sob tensão, aumentando a amplitude, enfim, criar tuas próprias estratégias individuais. Bom, era isso que eu queria mostrar para você. O sistema é muito fácil, muito simples de ser mexido, de ser manipulado, ou seja, você pode criar aí infinitas formas de treinamento. Eu mostrei um exemplo aqui. Caso você tenha aí alguma dúvida, você que é já parceiro da HiFit e usuário aí do HTS, manda um e-mail para contato@hifit.com.br que a gente vai ter o maior prazer em solucionar aí as tuas dúvidas. Um forte abraço!